tentar fazer resumo breve, tá bom? O gênero é romance, ele pertence do estilo da época realismo, tempo é o século XIX, o espaço é no Rio de Janeiro e o narrador é o próprio Brás Cubas, que ele narra sua própria história depois de morte. Na verdade, ele conta a sua história pelo final, pela sua morte. Todo mundo começa, na verdade, né, do começo. Mas ele, ao contrário, começou da sua morte para a sua infância. Ele morre aos 60 e poucos anos, depois pesquisando um emplasto. Na verdade, ele queria ficar famoso depois que morresse encontrado esse emplasto. E, entretanto, nesse meio tempo, ele pega um golpe de ar e morre de pneumonia. A história. Ele descreve o seu próprio velório. Gente, foi 11 amigos apenas no seu velório. E ele fala, na parte do delírio, que ele estava já delirando, também com febre alta e tudo mais, que ele volta a narrar depois a sua infância, onde ele veio de uma família burguesa, teve uma educação bem permissiva e ele era muito terrível. Ele tinha um escravo, o Neguinho Prudêncio, e ele montava em cima e batia e falava: vai cavalo, vai cavalo. Como se fosse um cavalo, né, gente? Fazia, gente. Ele era terrível. Um dia, essa parte é legal. Um dia teve uma janta na casa dos seus pais. E ele foi até o quintal e lá ele viu um casal se beijando. E ele foi no jardim, tá? E ele foi correndo pra dilatar, né, o casal, que como se fosse algo, né, assim, terrível, mas na verdade, e nisso ele cresce um pouco, né, e quando ele cresce um pouquinho, ele começa a sair com uma moça, uma prostituta, na verdade, o nome dela é Marcela. E ele fala assim que durou 15 meses e 11 contos de réis, o amor. Porque é aquela velha história que, como se diz, né? Enquanto se tem dinheiro, tem o amor. Foi isso, no caso dele, foi isso, né? Que enquanto o amor durou enquanto tinha dinheiro. E o pai dele falava: para de sair com essas prostitutas, você para de gastar todo o seu dinheiro. Mas ele foi um aluno assim bem medíocre. Quando ele volta pro Brasil, ele chega aqui, gente, adivinha o que acontece? Ele foi se envolveu com uma menina bonitinha, mas era filha daquela prostituta lá quando ele pagava. O nome dela, da menina, é a Eugênia. Era bonitinha, tudo, mas... e na verdade, voltando aí um pouquinho, ele que dá o primeiro beijo nela, o primeiro beijo dela, né? Mas ele beija e vai embora. Porque ele, burguês, e ela, pobre, não dava para se casar. Então, pobre e coxa.
Então, ele começa a namorar a Virgília. E nesse namoro, que ela é filha de um político, mas não dá certo, porque ele perde a namorada. E ele perde a namorada para o Lobo Neves, que casa-se com Virgília. Lobo Neves, ele começa a desconfiar da traição da esposa. E nessa desconfiança, né, eu sei que ela tem um pedaço aí que ela engravida, né? Eu tô lembrando um pouco, né, do resumo aí, e eu sei que ela engravida. Só que ela não sabe se é do marido ou se é do amante, né? E ele já desconfiado que tava da traição, tudo, e nesse meio tempo ele foi promovido e pega e vão embora pro Nordeste. É uma história e tanto, né, gente? Mas aí tem mais ainda. Depois